Olá, eu sou a pastora Vivi Nakamura, aqui do Lifehouse New Jersey. Nós estamos aqui apresentando o nosso primeiro podcast com uma pessoa super especial, que além de minha pastora, é minha cunhada, e eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir o que ela tem para contar aqui para você hoje. Bem-vinda, pastora Gilai! Que alegria ter você Obrigada, aqui. Vivi. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. É o nosso primeiro podcast do Ministério inteiro que é direcionado para o Pink. Então, eu acho que para mim está sendo uma honra muito grande estar aqui e estar aqui com a pastora Vivi. E a gente vai discutir um pouquinho alguns assuntos e eu quero que vocês fiquem bem ligadinhos, tá? Conta pra gente. Bom, eu conheço muito bem a sua história, né, pastora Gelai, mas eu sei que muitas pessoas que caminham com a gente até há muitos anos não têm Não conhecimento, então sabem. eu gostaria hoje de perguntar coisas a respeito da sua vida pessoal mesmo, né? Então, vamos. Quem é a pastora Gelai? Pastora Gilai. Pastora Gilai é filha e neta de pastores. Eu nasci num lar evangélico. Meus avós, dos dois lados, tanto paterno quanto materno, foram pastores. E o meu pai também. Meu pai foi diretor de cruzadas durante mais de 20 anos para um pastor chamado Bernard Johnson. E ele viajava o Brasil inteiro e o mundo inteiro fazendo cruzadas. Então, a pastora Gilai, ela cresceu nesse ambiente evangelístico, nesse ambiente de pregação da palavra. Então, essa é a base da pastora Gilai. Uau! E casei também com um pastor. Exatamente, eu ia te perguntar agora, é, como que o pastor Léo entrou na sua vida? Como que você conheceu ele, né? Sabendo que vocês vieram de um lar, de um berço evangélico, né? Uhum. Mas antes que você falasse de como você conheceu o pastor Léo, eu queria te perguntar como que foi a sua infância e a sua adolescência dentro desse ambiente, né? Porque hoje, e eu creio que antigamente, né, Uhum. na nossa infância também não era diferente, a gente sofria preconceitos, perseguições, né? A gente às vezes queria entender o porquê que os nossos coleguinhas faziam algumas coisas e a gente não podia fazer, né? Como que foi assim? Verdade. Porque pra gente que cresce num lar cristão, aquilo se torna algo normal pra gente, né? É normal pra você crescer naquele ambiente de oração, né? De cruzadas, como você Uhum. falou, mas como que era para você olhando para fora e vendo que a vida dos seus coleguinhas não era como a sua vida, né? Era um normal diferente. Como que foi isso para você? Era um normal dentro de uma família cristã, né? Sim. Eu acho que eu não sei como está sendo agora, entendeu? A gente vê as coisas acontecendo no crescimento das crianças, mas antigamente ah, era muito. Eu via isso nos meus pais, sabe? Uma, um tratamento diferente, um esforço muito grande para criar os filhos no caminho do Senhor. E eu sei que isso não deve ter sido fácil, como eu sei que você tem seus filhos e vi, não é fácil. Você tá ali, realmente os pais têm que estar ali todos os dias. Eles têm que estar, é uma doutrinar eles a palavra do Senhor. E os meus pais fizeram isso. Então a gente, como criança, a gente às vezes não entendia, né? Como olhar os coleguinhas às vezes da escola secular, não da igreja, mas da escola, e queria às vezes fazer as coisas e Sim. saber que muitas coisas a gente não podia fazer. A gente sofria como criança, mas hoje, depois de grande, depois de madura, a gente consegue entender que todo o trabalho que foi feito através dos nossos pais, de estar ali batalhando, porque a minha mãe, eu lembro da minha mãe, todas as noites ela sentava com os filhos e ensinava a gente a decorar um versículo de um salmo, até que a gente soubesse aquele salmo por inteiro. Então não é fácil. E hoje eu sei que as mulheres, muitas mulheres trabalham fora. Sim. E elas não têm, às vezes, chegam em casa e o cansaço bate. Mas, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não desistam de ensinar os filhos de vocês no caminho do Senhor. Porque quando eles crescerem, vocês vão ver o resultado do esforço, do trabalho que vocês tiveram para trazer essa consciência, para colocar essa matriz neles. Porque depois de grande, eles não vão se desviar do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho certeza disso. Então, como que foi o crescimento? Foi difícil. Às vezes a gente queria algumas coisas e não podia, e a gente ficava triste. Mas a gente entendia também que no temor do Senhor a gente não podia fazer muita coisa. Sim. Entendeu? A gente tinha que se guardar para estar, entendeu? Servindo a Deus.
E ou você escolhe servir ao mundo ou você escolhe servir ao Senhor Jesus. Com certeza. E na escolha de servir ao Senhor Jesus, você realmente se priva de muita coisa que o mundo oferece, mas que não é para uma pessoa que ama o Senhor Jesus. Sim. E eu acho que hoje é mais fácil ser cristão, né? Do que na nossa época de infância, né? Porque, assim, era um grupo tão pequeno, a gente não tinha acesso a redes sociais, a essas coisas como a gente tem hoje. Não tinha o telefone. Não tinha tanta informação, né? Não tinha tanta... Então, a gente cresceu também no meio de uma religiosidade, assim, né? Era uma coisa, assim, mais difícil, eu acho, do que hoje. Porque hoje as crianças, elas têm a maior facilidade, as pessoas têm a maior facilidade de falar eu sou crente, porque antes nós éramos criticados por conta disso, né? Hoje eu acho que a gente não tem essa crítica assim tão... como é que fala? Tão acentuada como era antes. A gente pode não ter, Vivi, mas o que eu vejo também é que pela facilidade, por todo o telefone, televisão, de estar... Tem uma facilidade muito grande da gente ver, entendeu? As coisas do Senhor também, mas também uma facilidade muito grande de ver as outras coisas, entendeu? E eu vejo uma dificuldade hoje, talvez nos adolescentes, nos jovens, de manter o foco. É verdade. Porque a facilidade de você entrar para outros caminhos pela rede social, ela tira você também do foco, entendeu? Eu vejo, às vezes, muitas pessoas que vêm para a igreja, escuta a palavra, mas aí mais tarde você vai conversar e você vê que parece que não fixou, não entra na mente, não fixa. Alguma coisa precisa ser feita, eu creio. É verdade. Para que o canal seja levado novamente, sabe? Sim. Até porque hoje existem... a gente pode escolher quem são os referenciais para nossa vida, né? Exatamente. Então, existem influenciadores, influenciadoras, pessoas, né? Dos quais a gente segue, e a gente acaba normalizando algumas coisas, né? Ou seguindo algum comportamento, alguma coisa que essa pessoa falou, ditou, e achando que isso é normal, né? A gente traz isso para nossa vida, então realmente fica mais difícil, às vezes, ouvir o pastor, ouvir a palavra do Senhor e obedecer aquilo que está escrito, né? Porque a gente prefere obedecer um pastor lá da rede social, uma influenciadora, e achar que, tipo assim, é ela que tem razão. Né? E nem só isso também, às vezes a pessoa está escutando alguém que está falando a verdade, mas a meia verdade. Como que um pai, como que um pastor... É difícil você chegar e falar assim, olha, isso aqui parece a verdade, mas não é. Mas por que não é? Não fala a mesma coisa, não. Parece que está caminhando paralelo, mas não é a verdade, não é o caminho do Senhor. Então, é uma dificuldade e é um empenho muito grande da parte dos ministros, dos líderes, ensinar isso para a própria igreja, entendeu? Isso aqui está parecendo que é verdade, mas está caminhando paralelo com a gente, mas não é a verdade do Senhor. Poder saber discernir, sabe? Tirar o que não é do Senhor e mostrar a pura verdade. Tá desafiador. Desafiador pregar a palavra e fazer com que as pessoas realmente entendam o que é, sabe? Servir ao Senhor Jesus. É verdade. Agora fala pra gente, então, como que o pastor Léo chegou na sua vida, né? Como que você conheceu ele, né? Há quanto tempo que vocês já estão casados? E engraçado, eu queria que você comentasse que nós, tanto eu quanto o pastor Léo, né? Nós crescemos na igreja do seu pai, né? Gente, pra quem não sabe, a gente se conhece há muito tempo. Há muito tempo. E aí, conta pra gente, como é que foi isso? Conto. Eu conheci o pastor Léo, ele estava na casa dos meus pais, lá no estado do Rio de Janeiro, em Itaperuna, liderando jovens, e eu estava aqui nos Estados Unidos. Eu mandei uma câmera, que naquela época tinha aquelas câmeras pequenininhas que punham em cima do computador. Eu mandei uma câmera daquelas para minha mãe. E a câmera chegou, minha mãe não sabia montar. E aí ele pediu para montar para ela. E quando ele montou, minha mãe me chamou. Quando ela me chamou, a gente se viu, conversei com a minha mãe e depois ele pediu para minha mãe para conversar um pouco comigo. E aí ali a gente ficou, nós ficamos acho que 5 horas falando no telefone, no computador. Foi assim algo inusitado. E de lá para cá a gente foi se conhecendo. Eu resolvi voltar para o Brasil para a gente casar. Casamos, estamos casados há 18 anos, mas até então nem ele era pastor e nem eu. Sim. Aí começou o caminho, entendeu? Para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos hoje, que é responder ao chamado do Senhor na nossa vida. E como que foi, pastora, entender esse chamado? Sabe, foi algo assim que você, desde criança, por crescer num ambiente, né, de pastores, você
reconhecia que você tinha esse chamado para sua vida, ou foi algo, tipo assim, uma surpresa para você? Como é que foi isso, quando chegou isso para sua vida? Como é que foi? É engraçado que as pessoas, eles têm aquele dizer, né, que filho de peixe, peixinho é, mas filho de pastor não é pastorzinho. Então, realmente, se Deus tem um chamado, ele vai chegar para você e vai te direcionar. Eu sentia, mas eu não queria. Aí você pergunta para mim, por que você não queria? Gente, eu não queria, porque eu via meu pai sendo pastor, meus avós sendo pastores, toda a pressão que eles sofriam por estar no ministério e trabalhando como pastores. Então, eu via, assim, que era uma vida muito sofrida, muitas perseguições, dentro e fora da igreja. Os filhos, sabe, também revoltados com coisas, talvez com a religiosidade muito grande. Então eu falava, eu não vou nunca na minha vida casar com um pastor. Esquece. Minha mãe falava, você tem chamado, minha filha, não caso com pastor. Eu caso com médico, eu caso com advogado, mas com pastor eu não caso. E, gente, não tem jeito. Quando Deus tem uma coisa para sua vida, quando Ele tem um plano, Ele vai te resgatar. E como que Deus faz? Porque você realmente não casou com um pastor, né? Não Era casei com um pastor. Era um jogador na época. Era um jogador de futebol, mas que também já tinha sido chamado. Sim. Se ele tivesse aqui, gente, porque eles queriam estar aqui, mas aqui era só da Pink, né? Só das meninas. Eles queriam estar participando. Mas se ele tivesse aqui, ele ia contar também que Deus tinha um chamado na vida dele desde criança. E ele foi perseguido, assim, pelo inimigo desde criança, tentando desvirtuar ele, tentando amedrontar ele, entendeu? E ele entendendo que o Senhor tinha um chamado na vida dele. E quando chegou a hora, Deus falou, agora chegou a hora, agora você tem que largar tudo, que eu quero você 100% para mim. Eu não aceito dividir você com nada e com ninguém. Foi quando ele entendeu. Sim. Mas quando a gente casou, a gente ainda não tinha um ministério pastoral na nossa vida. A gente não tinha sido ungido. Sim, porque as pessoas que olham do lado de fora e vê assim, nossa, eles são pastores, então parece que tudo acontecia de uma forma muito rápida, muito, tipo assim, nasceu para ser pastor e se tornou pastor. E não é bem assim, né? Não. A gente, até entender que é o tempo do Senhor para nossa vida, a gente passa por muitas estações, né? Preparação, muita preparação. Exato. E a gente é forjado, assim, acho que no nível máximo, assim, né? Para que a gente possa ser aprovado para estar onde a gente está hoje. É isso mesmo. E aí a gente sabe que vocês nasceram no Brasil. Você foi ao Brasil para conhecer o pastor Léo. E aí, de repente, casaram e vocês vieram para cá, né? Como que tudo isso aconteceu? Sim, nós viemos para cá. E quando a gente veio para cá, a gente pediu ao Senhor também direcionamento. Para onde que a gente vai? Primeira coisa que eu falei ao Senhor, Senhor, a gente está indo para lá, tudo bem. Mas nós precisamos de ir para um local, para uma igreja, onde meu esposo vai poder aprender inglês. Porque eu nunca aceitei você vir para um país que fala uma outra língua, vai ser o país seu de moradia e você não se comunicar na língua do país. Então, a primeira coisa que a gente fez foi programar. Nós viemos, passamos 6 meses na Flórida e quando chegou mais ou menos no final do 6º mês, Deus falou pra gente que era pra gente se mudar. E Ele deu o direcionamento pra gente ir pra New Jersey. E nós viemos pra New Jersey. Nós estamos casados, gente, há 18 anos. E tem 18 anos, tem mais ou menos uns 18 anos, sem contar o tempo que a gente ficou no Brasil esperando a documentação. Porque a gente veio também com tudo devidamente documentado. Ele com os papéis dele, entendeu? Para que a gente pudesse começar uma vida nova aqui. Eu já tinha a cidadania, então eu tinha aplicado para ele para que tudo corresse bem, porque é complicado, né? É complicado. E ainda mais quando Deus tem uma chamada na sua vida. Eu acho que Deus fala assim, Ele chama, mas você tem que saber quais são as partes onde você tem que se preparar para chegar aí. Exato. E é justamente esse preparo de documento também faz parte do processo, Creio né? também. Ele precisaria estar aqui legalizado para que portas fossem abertas para que vocês pudessem chegar onde chegaram hoje. Exatamente. Né? Então, e aí como é que foi? Então, aí ele chegou aqui, aí vocês transicionaram da Flórida para cá? Sim, transicionamos e Deus tinha mandado a gente vir diretamente para New Jersey. Quando a gente chegou aqui, viemos para casa de amigos que você conhece também, que é a Raquel, filha do pastor Roberto e da pastora Beth. E ficamos 2 meses lá, mas no dia que nós chegamos, eles falaram assim, nós vamos levar vocês lá na igreja, que é uma igreja americana, que eles já faziam parte há muito tempo. E quando nós chegamos na igreja, nós sentamos no primeiro banco lá, porque o Vini, esposo da Raquel, trabalhava, conhecia todo mundo, e ele queria apresentar a gente para o pastor, o pastor David Demola. E o pastor apontou
para o Léo e falou assim, perguntou para ele, sabe o que você está fazendo aqui? E o Léo falou assim, não sei. E ele falou assim, você veio para trabalhar comigo. Sente no banco e você vai aprender. Você tem que se assentar para você aprender. Você tem que se preparar para depois você assumir o papel que Deus tem para você. Uau. Isso na No primeira ministério. visita, Na né? primeira visita. Primeira visita. Uau. Aquilo foi assim, pra gente foi até chocante, né? Aham. Porque um pastor americano, se fosse pastor brasileiro, não, mas pastor americano, ele olhou para ele, não sabia quem a gente era. E já logo falou isso para ele, sente-se e prepare-se. Entendeu? Que Deus vai levantar você e vai levantar aqui nesse ministério também. Então nós começamos a frequentar a igreja, e o Léo não falava inglês. E naquela época não existia tradução para o português. A partir da nossa estadia na igreja, é que algumas coisas também foram sendo acrescentadas. Sim. Porque já tinham alguns brasileiros também, mas eles ouviam a tradução só em espanhol. Uhum. Então, até que houvesse tradução para o português, eu traduzi para o Léo ao pé do ouvido dele, pastora Viviane, literalmente ao pé do ouvido dele, o pastor pregou tudo, do início do culto até o final, eu traduzindo ali para ele. E olhe, ai de mim se eu esquecesse uma palavra. Que ele falava, ele falou mais coisa, você não está falando tudo. Então eu tive assim a paciência, que é uma coisa interessante, que às vezes as esposas não têm paciência com o processo de algo que eles têm que chegar, sabe? Uma fase que eles precisam chegar, e as esposas não têm paciência, às vezes, com os maridos, ou o contrário, entendeu? Tem que ter paciência, porque se vocês planejam algo e Deus tem algo na vida de vocês têm que ir passo a passo, com paciência, um suportando o outro, sim, entendeu? Para que os dois possam chegar no destino final, da onde Deus tem colocado eles. Então, eu vejo, muitas vezes, pessoas com falta de paciência. Até porque, geralmente, quando a gente recebe uma palavra numa direção de Deus, a gente tem a tendência de achar que essa coisa vai acontecer amanhã, no mês seguinte, né? Tipo assim, né, você recebe uma direção do Senhor e você acha que isso vai imediatamente acontecer. E não é assim, né? Então, quando a gente começa a ver que essa palavra está demorando de se cumprir na nossa vida, a gente começa a desanimar, né? Ou desanimar o nosso marido e vice-versa, exatamente, né? E se a gente for observar na palavra de Deus, né? Por exemplo, Davi, né? Quando Davi é escolhido, né, pelo Senhor, ele passa por ele não foi ungido a rei imediatamente. Ele foi treinado, né? E aquele processo de ser um pastor de ovelhas fazia parte do processo dele. Exatamente. Então, eu sempre costumo dizer que o ambiente onde Deus nos inseriu, isso tem um propósito na nossa vida. Tem. A gente só não entende, né, como ele vai ser usado amanhã. Mas existe um propósito no qual nós estamos sendo treinados, né, forjados, para que amanhã a gente seja aprovado naquilo. Exatamente. E aí... Desculpa, pode continuar. Não, e aí vocês passaram por esse processo ali, né, na Faith Fellowship. E quanto tempo durou? Eu sei que vocês tiveram também um ministério em língua portuguesa ali dentro, né? Sim. Como é que tudo isso aconteceu? Nós ficamos na Faith Fellowship por 7 anos. Nós desenvolvemos a escola bíblica, que era o FITS Internacional. Para quem não sabe, tinha uma escola bíblica lá que eles traziam alunos do mundo inteiro para estudar. Um seminário, né? Era um seminário bíblico que era assim, tipo eu esqueço a palavra em português, mas como se fosse assim uma coisa bem 6 meses, era rápido e era intenso, era intensivo, era um intensivão. E tudo pago, então as pessoas vinham com esse privilégio, que é uma honra, né? Você poder estudar, morar, ter alimentação, tudo incluído. Então, eles tinham essa escola na época, mas eles tinham só em inglês e espanhol. Sim. E aí nós tivemos o privilégio de desenvolver o departamento em português dessa escola. O Léo fez nós fizemos toda a tradução de todos os materiais. Ele dava aula. Eu traduzia às vezes 3, 4 horas direto. Porque os professores americanos, né, ou às vezes vinham da África, que falavam só o inglês. Então, precisava de ter a tradução para o pessoal em português. Então, ele estava ali na coordenadoria toda, eu estava ajudando ele no secretariado, e também ele dava as aulas e eu traduzia. Então, era às vezes de inglês para português, às vezes de português para inglês. Então, era um trabalho bem intenso e cansativo, mas era muito gratificante. Sim. Porque você vê vidas mudadas, sabe? Hoje a gente vê tantas pessoas que passaram pela escola,
que hoje estão no ministério. Então a gente vê, Sim. poxa Deus, obrigado por me usar. Obrigada por eu ser um vaso que foi capaz de me dispor, assim, para o seu trabalho, para o que o Senhor me chamou, e hoje eu vejo vidas mudadas, entendeu? Uhum. Com caminhos redirecionados, porque a gente foi capaz de obedecer, Exatamente. entendeu? Então a gente fez esse trabalho todo ali. Começamos os grupos Vidas, né, em português, depois nós começamos o trabalho. O apóstolo Léo começou os cultos em português. E assim, foi muito bom, foi muito bom. Teve um crescimento enorme. E no final do 7º ano, nós começamos a querer expandir, porque Deus estava mandando a gente falar, vocês precisam ir para onde está a comunidade brasileira. E a comunidade brasileira estava bem aqui em Newark. Sim. E nós conversamos com o pastor Demola, e ele falou, vai lá e façam eventos pontuais a cada 6 semanas. Então nós fizemos o primeiro, deu 40 e poucas pessoas. Daí 6 semanas depois a gente fez o segundo, que deu 80 e tantas pessoas. A gente tava aqui. Você tava nesse segundo, né? Foi tão gostoso, né? Foi numa casa Sim. atrás. A gente fez aquela montagem toda bonita, com os tocos pra sentar. Foi lindo aquele dia. Teve até polícia, né? Porque foi uma aglomeração de pessoas. E os americanos não gostaram muito, os vizinhos. Mas foi muito bom. E o terceiro já não... Fizemos uma escola de música aqui em New Jersey. Que chamava Paganini, eu nem sei se existe ainda essa escola de música. E nós fizemos ali e deu 280, eu não sei quantas pessoas, foi mais de 280 pessoas, Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Sim. E nós chegamos pro pastor Demola e falamos, não tem como parar isso mais. E não tem como esperar a cada 6 semanas, porque o povo tá buscando, o povo tá querendo. E o Léo falou assim, pastor, vamos abrir lá. E ele falou assim, vai, porque é o que Deus tem pra vida de vocês. Entendeu? Nós vamos dar o suporte, mas vocês vão, que é o que Deus tem para a vida de vocês. E foi quando a gente se despediu da igreja, oficialmente, né, como membros lá, e começamos o Ministério Lifehouse aqui em New Jersey. E foi assim que surgiu, né? Foi assim que surgiu o Lifehouse. Essa igreja aqui em New Jersey é a primeira igreja, né? É a primeira igreja do Ministério Lifehouse. Do Ministério Lifehouse. E vocês pastorearam aqui por quanto tempo, pastora Gilaia? A gente pastoreou aqui de 2014... até 2018. 17? Acho que 17. 2017. E aí a gente se mudou para Maryland, que a gente tinha começado um trabalho lá, nas casas, todas as sextas-feiras. Depois passou para todos os domingos, a gente acabava o culto aqui, ia para Maryland, descia, fazia 4 horas de carro para ter o culto lá e voltava. Então foi uma maratona muito grande. Eu creio que uns 6 meses a gente ficou assim, indo e voltando para Maryland, se eu não me engano. Sim. E depois a gente se mudou para lá e Deus... Para Maryland, né? Para Maryland, Deus direcionou vocês a virem a pastorear aqui. E a gente começou a Lifehouse lá em Maryland. Sim. Nós chegamos aqui em 2016. Isso. E ficamos aqui 1 ano sendo pastoreado por vocês, né? E aí, quando vocês se moveram para Maryland, e a gente assumiu essa igreja aqui, né? E hoje vocês estão na Flórida, né? E hoje nós estamos na Flórida, gente. A gente ficou em Maryland de 2017 a janeiro de 2020. Chegamos na Flórida. Foi em 2020 que deu a pandemia, não foi? Março de 2020? Eu creio que sim. Março de 2020. Então, em janeiro de 2020, a gente chegou na Flórida, que a gente também já tinha começado as reuniões pontuais lá. A gente começou as reuniões pontuais lá. A gente ia todo mês. E aí, quando a gente viu que não dava mais, porque a gente começou na garagem da casa dos nossos amados Fernanda e Juliano. E, gente, deu 80 pessoas naquela garagem. Sim. Deu polícia de novo. Não tinha onde estacionar. E o povo da rua ficou assim, meio que apavorado, eu acho. E chamaram o condomínio. Aí o condomínio proibiu a gente de fazer reunião lá. Aí nós fomos para a igreja. Foi quando a gente oficialmente mudou para a Flórida em janeiro de 2020. Sem te interrompendo rapidinho, é que a gente sente que essa questão parece que é um empurrar do Senhor, né? Do Senhor. Tipo assim, você planeja, vamos fazer... Porque eu lembro que foi construído todo um planejamento dentro da garagem, né? Tudo. Para que acontecessem os cultos ali, né? Mas foi um crescimento muito rápido. Muito rápido. E já na primeira reunião, deu polícia, né? Como você tá falando.
Mas a gente... Na primeira não, as reuniões foram crescendo. Ah, ok. Até quando chegou num ponto que deu 80 pessoas, como? Que deu polícia. Deu polícia. Mas aí você entende, assim, se você olhar aos olhos naturais, parece assim, Uhum. gente, que perseguição é essa, né? Que coisa. Mas se a gente olhar com olhos espirituais, a Uhum. gente vê o Senhor nos empurrando Sim. pra algo tipo assim, ó, não cabe vocês mais aqui. Sim. Eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor. Né? É Você aquele sente versículo que fala assim, alargar as tendas, tem que alargar as tendas. Porque quanto mais você alarga, mais você tem a abertura para que as pessoas venham. Sim, com certeza. Entendeu? E Deus e vai a garagem abençoando. na casa de uma pessoa limita, né? Limita. Às vezes até a gente fala, ai, não conheço e tal. Tem pessoas que têm vergonha. Tem pessoas que preferem ir num grupo vida primeiro. Porque é mais intimista, pessoas, né? E tem pessoas que preferem ir direto à igreja. Por quê? Sim. Porque na igreja eles ficam sentadinhos lá atrás. Muita gente, ninguém vai prestar atenção neles, entendeu? Mas foi assim, foi uma coisa assim, foi extraordinário. O que Deus fez em Orlando. Foi extraordinário. Gente, e a maneira como a Fernanda e o Juliano prepararam tudo, sabe, para a chegada do ministério foi incrível. Foi incrível. E Deus, assim, tem honrado muito a igreja lá. E tem perseguição? Tem, gente, porque é o evangelho. Sim. O inimigo não quer ficar parado. Ele não vai deixar você em paz. Mas você tem que seguir firme. Seguir firme. A construção da igreja foi assim... Nossa, foi por Deus mesmo que a gente segurou, entendeu? Porque a gente sabia o que ele tinha ali. E hoje estamos com uma igreja linda, em crescimento, estabelecida, sabe? É maravilhoso. Em um lugar super privilegiado, num lugar né? super privilegiado. É um privilégio. E assim como aconteceu ali, está acontecendo em outros lugares, né, em pastora outros July? lugares também. Assim, aconteceu em Uberaba, né? Nós temos uma igreja em Uberaba. Em Natal, tem uma igreja que tá cheinha, tá linda a igreja de Natal. Curitiba. E agora a gente começou na cidade de Alphaville, em São Paulo. Gente, foi incrível. Cidade de Alphaville, em São Paulo. E aí, junto com Alphaville, veio Santos. A gente não estava preparado para Santos agora, mas Deus falou assim, Alphaville e Santos, não tem jeito. E a gente começou o trabalho a gente fez a primeira reunião em Santos, subiu para Alphaville, e agora nós estamos com os 2 trabalhos já iniciados ali. E as pessoas que estão na frente do trabalho são maravilhosas, estão assim com um amor muito grande. E a obra vai crescendo. E a gente vai salvando vidas, não? Agora me responde uma coisa. Como é que é ser pastora, esposa de pastor? Como é que você se vê nessa posição? O pastorado é realmente, gente, um chamado de Deus, sabe? Eu sei que muitas pessoas, às vezes, almejam. Sim. Porque, não sei, algumas almejam, talvez, por ter o chamado, e outras almejam porque realmente vêm e acham que é uma vida... De glamour, né? E câmeras. Gente, olha, pastorear é uma responsabilidade muito grande. Primeiramente com o Senhor. Porque você ter a responsabilidade de levar a palavra dele, a responsabilidade de ensinar e estar com o seu coração não tem jeito, tem que estar disposto a amar. Amor é o ponto, foco de tudo. Porque muitas situações acontecem, muitas pessoas vêm machucadas, mas você sabe como é. Vêm machucadas e, às vezes, por estarem machucadas, elas vêm com os escudos levantados. Atacam, mas não porque querem, atacam porque têm medo de ser atacado. Porque estão feridas, Estão feridas, e acaba sangrando em cima de outras pessoas. Exatamente. Então, o pastoreio realmente... tem que ser feito 100% no amor. É amor. Porque você tem que aprender a entender a situação e, ao mesmo tempo, ser firme, porque o amor, it must be tough. Tem que ser, às vezes, duro. Mas duro como pastora, ele tem que ser firme, entendeu? As pessoas têm que entender que Deus ama e ama. Se tá errado, tá errado. Mas Deus ama. Então, vem para debaixo do guarda-chuva dele, que você vai ver as coisas mudarem na sua vida, entendeu? Porque ele tá aqui. Quem sai debaixo do guarda-chuva dele é a gente, entendeu? Com certeza. Então, ele não se move. Ele não se move do trono dele, ele tá ali, entendeu? Então, a gente que tem que entender que a gente tem que entrar debaixo do guarda-chuva dele. Eu acho que é como pais e filhos, sabe? Os filhos sabem que os pais amam, mas eles vão sempre desafiar, entendeu? Mas os pais estão ali firmes. Eu amo, mas você tem que entender que esse é o caminho certo, entendeu? E é um desafio pastorear, não é fácil, mas é muito gratificante.
Às vezes eu me pego chorando, vendo pessoas que chegam pra gente, você fala, gente, mas será possível? Fala assim, pastora, você não sabe o que que aquela palavra que você falou mudou minha vida. Sabe aquela oração que você fez? Foi ponto-chave de mudança, sabe? Foi separação de águas para mim. Então você vê que o seu obedecer a Deus e fazer o que Ele está te pedindo é gratificante. Então pastorear, para quem tem o chamado, é cansativo, é esgotante, entendeu? Mas é gratificante. Sim. Eu tenho amor pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço. É uma vida de amor e de muitas renúncias. Muitas renúncias. E muita obediência, né? Exatamente. Porque eu sempre recebo essa pergunta. Se, tipo assim, você não, às vezes não desanima, não tem vontade. E nós somos iguais a todo mundo. A todo mundo. Né? Nós somos ser humano igual a qualquer pessoa. Exatamente. Só que com um chamado. Exatamente, né? Que faz a diferença na nossa vida, né? Um chamado diferenciado. Exatamente. Mas as pessoas realmente, elas olham do lado de fora achando que a gente não tem problema, né? A gente não passa por lutas, a gente tem uma vida de glamour. Nossa, a esposa do pastor ou a pastora fulana de tal, né? Mas ninguém conhece como é que funcionam os bastidores, né? Exatamente. O joelho no chão, a obediência, porque a gente também reluta, né? Somos humanos. Exatamente. Mas a gente decidiu, né, obedecer. Porque tem pessoas que têm o chamado e decidiram não cumprir o chamado porque não conseguem obedecer aquilo que o Senhor chamou para fazer, né? Mas aquele versículo que fala assim, é bem melhor você obedecer do que você sacrificar. É bem melhor você fazer o que Deus está pedindo do que você vir, tipo assim, eu tô adorando, dando sacrifício de louvor ao Senhor, mas eu não tô obedecendo. Então, para mim, uma coisa está anulando a outra. Entendeu? Porque a obediência a Deus é muito mais importante do que você oferecer o seu sacrifício de louvor, entendeu? Você dá o seu trabalho na igreja, mas o que Ele está pedindo para você fazer, está fazendo? Não tô. Por quê? Eu não quero. Então, para mim, uma coisa anula a outra. Sim. Eu posso estar errada, mas é o sentimento que eu tenho. De você não fazer o que Ele quer, mas achar que simplesmente a adoração é obediência. Sim, com certeza. E muitas pessoas não conseguem ver isso. E por falar em adoração, para quem não sabe, a pastora Gilai, ela canta. Tem uma voz linda. Né, pastora eu Gilai? canto desde os 5 anos de idade, eu e meu irmão. A gente saía para as cruzadas, para os cultos, e meu pai sempre colocava eu e meu irmão para cantar. Então, assim, relacionamento com microfone, em termos de cantar, eu tenho desde criança. E aí a gente volta naquela questão que eu te falei, que você foi treinada, assim como Davi, você foi treinada nessa questão, né, de como você falou que seu pai fazia? Cruzadas evangelísticas. Cruzadas evangelísticas, de cantar, de ser exposta para isso. Tipo assim, Deus já estava te preparando ali de pequena, mas sem você ter conhecimento que hoje você estaria onde você está, né? Exatamente. Olha como que o Senhor é perfeito, né? Até em termos de viagem, a gente mudava muito por conta disso e viajava muito. Então, isso trouxe para mim e para o pastor Léo também, que ele também já viajou muito. Desde criança, ele aprendeu a ficar fora de casa. Sim. Isso trouxe para mim um costume. Então, mudar de um local para o outro, para mim, quando Deus fala, levanta acampamento e vai, não é difícil, entendeu? Mas eu simpatizo com quem tem dificuldade, porque muitas pessoas foram criadas ali, nunca saíram, tem aquele enraizamento. Então, enraizamento de lugar eu não tenho. Porque existem as pessoas que elas têm raízes, né? Sim. Eu olho pra gente, eu acho que nós temos asas, né? Nós temos asas. Não é? Temos asas. E a gente precisa respeitar essa questão, né? Exatamente. Se o Senhor tem um chamado específico para alguém que tem raiz, é diferente daquele que tem asa. Eu acho que Deus tem essa facilidade de falar assim, pega as malas e vai para tal lugar. Eu vou te mover para tal lugar. Mas eu creio também, pastora Vivi, que tem pessoas que estão enraizadas e que Deus fala, levanta acampamento, e é mais difícil para elas, porque elas não têm essa facilidade. Mas, gente, é uma coisa que eu tenho para falar para eles. Se Deus falar, respira fundo, confia e vai. Porque, olha, Deus sabe mais, e Ele sabe o que... Ele não vai fazer nada que vai
que vai deixar você em perigo, entendeu? Não vai fazer nada que vai te desestruturar. Vai te tirar de um local para levar para outro, porque ele tem uma missão para você ali. Mas, gente, fecha o olho, confia no Senhor e dá esse pulo de fé. Entendeu? Porque ele já está com tudo preparado lá na frente. Ele não chama você se não tiver tudo preparado. Você talvez não saiba o que tem, mas ele já sabe. Então, confiar no Senhor é algo imperativo. Sim. É imperativo confiar nele. E parece que é muito fácil falar, tipo assim, pega a mochila e vai, né? Mas mesmo que o Senhor tenha nos dado asas, né? Eu sempre falo isso, não é fácil obedecer. Né? Porque as pessoas falam assim, ai, não, mas se Deus mandasse ir para os Estados Unidos, eu, né, tô com a mala pronta. E eu sempre digo algo, você pode estar no melhor lugar do mundo e estar no lugar errado. Né? Exatamente. Então, quando o Senhor nos move, né, ele é você obedecer, talvez te custa. Porque você olha com seus olhos humanos para aquele local e fala assim, não, esse lugar não. Ah, esse lugar sim, nossa, Nova York, nossa. Mas você pode estar no lugar errado. Não, e é engraçado que às vezes as pessoas têm uma noção, por exemplo, pode ser para cá, pode ser para, tem chamado missionário para a Europa. Mas às vezes você chega ali e você sofre muito. Tá fora do seu ambiente, fora da sua família. Você nunca teve aí um local que você imaginava que fosse maravilhoso, para você já começa a ser uma coisa que tá sufocando você. Entendeu? Com certeza. Por isso que tem que ter certeza realmente, é Deus que tá mandando, é Deus que tá enviando. Porque só porque Deus tá enviando não significa que você não vai ter problemas. Mas com os problemas vem também a solução. E com os problemas vem a fortaleza que Deus dá pra gente sobrepassar aqueles problemas para chegar onde Ele quer. Porque quando eu e o pastor Léo chegamos aqui, não foram águas tranquilas. Entendeu? Não foram. A gente, assim, financeiramente e também culturalmente, para mim não, porque eu já tinha morado aqui muitos anos. Mas para ele foi difícil. Foi muito difícil. Então, ele teve que ir dia a dia confiando no Senhor, no que o Senhor tinha para o próximo dia. E eu fui aprendendo muitas coisas com ele em termos de aumentar realmente a minha fé em muitas áreas. Porque eu falava, meu Deus, não vai acontecer, não vai dar. E ele falava assim, Deus não falou? Então acredita. Que no último momento ele chega para o resgate. E ele chegava sempre. Então, a gente foi aprendendo a caminhar em fé num nível mais elevado. Sim. Agora, a gente caminha em fé num nível mais elevado. Porque Deus vai levando o nosso nível e o nível de fé tem que subir também. Sim. Porque se o nível de fé sobe, os ataques também sobem. É um outro nível, entendeu? De ataque. Sim. Porque é tudo da área espiritual. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a caminhar em fé. De fé em fé, de glória em glória. Amém. Entendeu? Cada passo de fé é glorioso. Amém. Entendeu? E o Senhor vem e ele realmente, gente, ele vai chegar ao seu resgate. Ele vai chegar. Mas tem que ser do momento de Deus, na hora de Deus, o local que Deus tem para você, entendeu? E confia, somente. É só isso que eu tenho para falar para as pessoas, confie. Se Deus chamou, ele vai cumprir. Mas do dia da chamada até o local que você vai, tem o vale da preparação. Com certeza. E esse vale da preparação, muita gente quer pular. É onde a maioria das pessoas desistem. Exatamente. Né? Que acha, mas Deus falou assim, mas ele não falou que você ia chegar lá do jeito que você tá. Vai te preparar para você chegar lá. Levou e o preparo pra gente muito dói. Tempo. O preparo, né? Claro que dói. Ele nos afunila. É claro. Né? Então, a maioria das pessoas, às vezes, não estão dispostas, né, a esse tipo de renúncia, a esse tipo de obediência, é onde desanima. Muda muita coisa, molda o seu caráter, entendeu? O vale da preparação é onde você está sendo realmente fortalecido, forjado para você fazer o que Deus tem na sua vida. Entendeu? Como você comentou antes, o rei Davi, ele foi ungido, mas ele reinou muitos anos em Hebrão antes de chegar lá. Entendeu? Ele foi preparado, entendeu? Muitos anos antes de poder chegar no nível que ele teve que chegar como rei. Com certeza. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso. Não é só Deus falou e vai acontecer amanhã. Entendeu? Existem as pessoas do qual o processo é mais rápido. Sim. Né? Existem pessoas que demoram mais tempo. Né? Porque tem coisas que nós somos mais resistentes. Tem coisa que a gente fala, não né? Sim, a gente vai resistindo a algumas coisas. Ou às vezes não é o tempo chegado, né? Mas ainda assim eu ainda acredito que quando Deus chama, tem que ter um preparo. Com certeza. Entendeu? A não ser que você já tenha sido preparado. E aí ele fala assim, agora eu tenho uma missão especial para você, mas você já está preparado. Mas mesmo assim, até chegar naquela missão, é uma missão nova. Sim. Então ele vai forjar você, vai preparar você para fazer aquilo. Entendeu? Tem que passar pelo vale da preparação. Gente, é muito bom
Quem que gostaria de ser médico sem passar pela faculdade de medicina? Exato, para tudo na vida, né? Como? Existe o bastidor, né? Até que você seja exposto. Exatamente. Você vai cortar cabelo com uma cabeleireira que não fez curso? Mulheres. Dentista. Entendeu? Fazer a unha com quem nunca pegou num alicate para aprender. Uhum. Entendeu? Vai ser dentista, vai ser advogado. Como você vai advogar se você não sabe das leis? Uhum. Como que você vai pastorear se você não sabe a Bíblia? As escrituras. Como que você vai pastorear se você não sabe manusear o que Deus tem para você dar a palavra para a pessoa? Não existe isso, gente. Tem que ter preparação. Tem que ter preparação. Eu creio, assim, fortemente em preparação. Você se prepara para fazer o que Deus tem na sua vida. Com certeza. Entendeu? E mesmo nesse processo onde a gente está sendo preparado, o Senhor já está nos usando ali de alguma maneira, né? Claro. Você está sendo treinado, né, no ambiente onde você está hoje, porque a gente, muitas das vezes, fica pensando assim, ai, eu não vou dar um start em tal coisa na minha vida porque eu não tenho tal coisa para começar. Enquanto Deus está falando, começa com o que você tem. Exatamente. Vem do jeito que você tá. Exatamente. Né? Ai, eu não vou casar porque eu ainda não tenho uma casa, não tem. E aí tá vivendo uma vida completamente errada, entendeu? Exatamente. Porque não tem aquilo que almeja, né? Aquilo que você acha que tem que ter para poder casar, ou enfim, qualquer área da nossa vida, né? Tem coisa que a gente não faz porque a gente acha que, tipo assim, tá faltando tal coisa. Tá faltando isso, né? E muitas das vezes o Senhor nos chama para andar na contramão disso tudo. Exatamente. Né? Eu falo pros meus filhos, às vezes a gente olha e parece que o mundo, ele coloca um padrão, né? Você vai sair da sua escola normal, vai entrar para a faculdade, vai ter uma profissão. Quando você estiver com uma vida financeira estabilizada, aí você casa. Aí depois do casamento você tem que ter filho, e depois você tem vem a cobrança do segundo. E assim, existe um padrão que a sociedade parece que impõe, né? E muitas das vezes a gente vê a gente caminhando na contramão disso tudo, né? Porque o Senhor quer que a gente comece lá já direitinho, né? Entendendo que as coisas não são na nossa força, né? Não é no nosso tempo, na nossa vontade. E nem do nosso jeito, né? Exatamente. E glória a Deus por isso, né? Nossa, nem fala. Se fosse tudo do nosso jeito, tava um caos, entendeu? Porque as nossas vontades próprias, às vezes, elas vão completamente ao contrário do que Deus tem pra nossa vida. E quantas vezes a gente não fala, Senhor, obrigada, porque o Senhor não fez a minha vontade, Exatamente. Né? Porque o nosso coração é enganoso. As orações que a gente faz não são respondidas, na verdade são, né? O silêncio já é uma resposta. Já é uma resposta de Deus. Nem vou falar nada. É o Senhor nos protegendo. Às vezes eu olho pros meninos, né, me pedindo alguma coisa e eu falo, não. E a gente vai assim, tipo, ou você não é todo mundo, aquela frase de mãe, né? Exatamente. E eu penso que o Senhor deve fazer a mesma coisa. Mas por você quê? não é Porque todo mundo. eu disse que não. Senhor, por que não me deu tal coisa? Por que não? E tem coisa que a gente quer saber, por que não? Por que não e pronto? Porque eu sei o que é melhor pra você. O não de Deus já deveria bastar, né? Não, filha. Tá bom, Ele pai. precisa ser suficiente na nossa vida, né? Porque a gente sabe que Deus tem sempre o melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu agradeço a Deus a todos os dias. Porque se não fosse a vontade dele, se não fosse o resgate dele na nossa vida, a gente estava sucumbido, gente. É verdade. Porque como ser humano, a gente realmente, às vezes, toma decisões que a gente fala, não. E Deus olha e fala, não, vem pra cá. Passa pro lado de cá. Entendeu? Eu tô muito feliz de ter tido essa oportunidade. Eu também. O privilégio, né, de ter você aqui no nosso primeiro podcast. E eu queria te agradecer por esse tempo, pelo seu sim. Obrigada a vocês, né? Pela sua disposição, né? Por ter suportado esse chamado do Senhor na sua vida, né? Pelo sim de vocês mesmo, né? Amém. Porque essa visão foi entregue a vocês, né? Ao nosso apóstolo Léo. E por isso que nós estamos aqui debaixo dessa visão, sendo abençoados, né? Por esse ministério que tem edificado as nossas vidas, né? Que tem nos preparado, nos forjado dia após dia. E eu sou muito grata por isso, muito grata pela sua vida. Amém, e Vivi. Antes da gente encerrar, eu queria pedir para você fazer uma oração, né? Talvez tenha alguém aqui hoje nos assistindo, né? E que talvez tenha passado por tudo isso. Às vezes até uma pastora mesmo, né? Quantas vezes a gente se limita achando assim, eu não tô tão preparada quanto a fulano de tal. Né? A gente acaba se comparando, né? E eu entendo que o Senhor, a unção que eu tenho alcança pessoas que você não alcança e vice-versa. A unção que você tem alcança outros, né? Exatamente. Cada um age na unção que Deus deu. Exato. E, gente, e você tocou num ponto muito importante. Você tem um chamado de Deus, às vezes você se sente incapacitada, porque às vezes pessoas
pressionam você, falando para você que você deveria ser de um jeito. Confia no Senhor. Não se sinta pressionado pelas opiniões alheias, entendeu? Sim. Mas pergunte ao Senhor o que Ele quer de você. Porque se Ele te escolheu, Ele escolheu a sua essência. Ele vai fortalecer ela, Ele vai forjar ela para ela ficar mais forte, mas é a sua essência. Exato. Entendeu? Então você tem que trabalhar na sua essência, na essência que Deus deu para você. Porque se Ele olhou para você e falou, eu quero você para isso, é porque Ele olhou você com o seu todo, com a essência inteira. Então, não se sinta pressionado, simplesmente olhe para o Senhor, entendeu? E deixa que Ele trabalhe na sua vida. Porque opiniões a gente vai ter sempre de todos os lados, Sim. entendeu? Pessoas falando que nós estamos sendo irresponsáveis porque a gente está fazendo o que Deus tem pedido. Muita gente fala, isso é loucura, para que fazer isso? A família, entendeu? Sim. A gente tem que estar responsavelmente irresponsável para eles. Eles têm que olhar pra gente e falar, meu Deus, ela é irresponsável, mas eu tô sendo responsável com o que Deus me colocou na minha vida para fazer. Entendeu? Então, gente, é isso que eu tenho para falar. Deus chamou, você tem chamado, você tem vontade, você tem desejo, entrega na mão do Senhor. Pergunte a Ele o que Ele tem para sua vida e vai. Entendeu? E se tiver medo, passo vai com medo mesmo, vai né? com medo mesmo, vai com medo mesmo, mas vai. Isso entendeu? aí. Se tem alguma pastora nos assistindo, né, e que ainda não aconteceu esse romper na vida dela, Exatamente. né, justamente pela questão da comparação, né, a gente muitas vezes se compara e nós estamos caminhando no mesmo ministério, né, pastora Gilai? Exatamente. Somos cunhadas e somos pessoas completamente diferentes, né? Exatamente. Você tem um chamado diferente do meu, atuamos de maneira diferente, né? Exatamente. E se fosse para olhar para você, tipo assim, eu não canto como a pastora Gilai, eu nem canto. Então eu ficaria sentada na minha cadeira achando que eu não é suficiente, não é. Deus tem um chamado específico para cada uma. Exatamente. Atuar, entendeu? Na Sim. área que Deus chamou para atuar. É maravilhoso, gente. E se o Senhor nos confiou algo, nós, sozinhas com Ele, somos um time já. Exatamente. Né? A gente fica esperando, eu preciso de ter tal pessoa, eu preciso de ter pessoas, eu preciso de ter um time, Não, você e o Senhor, vocês Exatamente. já são um time, um grande time. Exatamente. Né? A gente começa com aquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos, que já é muita coisa. Exatamente. Né? Exatamente. E assim a gente avança. Amém. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Você pode orar para essas mulheres que estão nos assistindo? Posso sim. Senhor, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, Pai, por esse momento tão agradável, Senhor, tão gostoso na Tua presença, falando sobre as coisas do Teu reino, falando sobre a nossa vida, em obediência a Ti, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a tocar em cada coração, Senhor. Todas aquelas pessoas, Pai, que têm o desejo de trabalhar para Ti, que já sentiram, já ouviram o Teu chamado, mas talvez não saibam por onde começar. Dê a elas, Pai, clareza, dê a elas direcionamento, mostre a elas, Pai, qual é a preparação que o Senhor quer que elas passem para que elas possam exercer, Senhor, o chamado que o Senhor tem colocado na vida delas. E que elas tenham alegria, Pai, todos os dias ao se levantar, Senhor, em saber que a Sua presença está, assim, 100%, Senhor, na vida delas e que aquele dia é um dia maravilhoso e que naquele dia elas podem fazer algo, Senhor, para o Teu reino, algo para Ti, Senhor. Fortaleça, Pai, traga, Senhor Jesus, cura interior, Senhor, cura da alma, Senhor, resgata, Senhor, pessoas que estão perdidas, Senhor, mas buscando, Senhor, e não sabem que é a Ti que elas estão buscando, mas que elas sentem um vazio no peito, Senhor, na alma, que elas possam encontrar a Ti, Senhor, e chegar e falar assim, encontrei o meu lugar, encontrei o meu lar. Quando elas encontrarem a Ti, Pai, que elas possam ser direcionadas, Senhor, à Tua presença, e que muitas pessoas, Pai, como nós estamos num podcast direcionado para mulheres também, Pai, que essas mulheres possam ser lideradas, Pai, à Tua igreja, que elas possam ser tratadas, Senhor, cuidadas, Senhor Jesus, que elas possam, Senhor, se sentir amadas, Pai, ao chegar, Senhor, nas igrejas, Pai, amada pelas mulheres que estão ali, Senhor, que elas tenham, Senhor, a compaixão no coração delas para cuidar, Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no Ministério das Mulheres, Pai. E que nós possamos estar cada dia mais, Pai, com o nosso coração aberto e com disposição em fazer a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigada. Obrigada por me receber aqui. Eu que agradeço. Um privilégio para nós. Obrigada.
Deus abençoe sua vida. Deus abençoe Continue, sua vida. né? Gente, a próxima vai ser ela, e eu vou entrevistar ela, a pastora Viviane. Vai ser um prazer. Obrigada mais uma Obrigada, vez. gente, Deus por me ter abençoe. aqui. Continue abençoando sua Amém. vida, né? Seu ministério, Vocês também, viu? sua casa. Amém. E foi uma honra ter você aqui Foi essa muito tarde. bom. Muito bom. Gostei muito do convite. Beijo. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, gente.